Boa tarde a todos. Que Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Vocês talvez estejam estranhando esse tema, não é mesmo? Alguém aqui tem dúvida que Jesus tenha existido? Ninguém tem dúvida? Pois vocês acreditam que tem gente que duvida da existência de Jesus? Existe. É incrível observar que há uma pequena porcentagem da humanidade que se declara ateus, não acreditam na existência de um Deus, por conseguinte, ignora essas questões religiosas que a sociedade em geral considera. Mas essa grande maioria de pessoas que acreditam em Deus, ainda que seja através do agnosticismo, e respeitam as tradições cristãs, é interessante que essa grande comunidade se preocupa em dar satisfação para esses que não acreditam ou que duvidam da existência. Então é por isso que quando a gente fala de fatos históricos relacionados ao nascimento de Jesus, nós fizemos uma pesquisa em cima de outras pesquisas naturalmente, para tentar encontrar fundamentos que provam que Jesus de fato tenha existido. Os registros históricos que são pesquisados pelos acadêmicos, eles se baseiam muito na tradição bíblica, procurando inserir Jesus no contexto do judaísmo daquela época, mas também no contexto histórico da vida civil. Então nós vamos nos basear principalmente em duas obras, para análise, uma crítica do Evangelho, que é a fonte religiosa. Nós vamos nos valer da sabedoria do Carlos Torres Pastorino, nessa obra fantástica chamada Sabedoria do Evangelho. Pouca gente conhece essa obra. Ela foi publicada em 1964. Acho que todo mundo aqui conhece o Pastorino por aquele best-seller chamado Minutos de Sabedoria. Todo mundo conhece, não conhece? Pois o Pastorino deu uma contribuição muito maior do que o Minutos de Sabedoria. Essa obra é composta de 8 volumes, ela está esgotada, e há uma briga da família pelos direitos autorais, e eles travam e não permitem a reedição da obra. Mas ela está disponível na internet. Se alguém procurar, vai achar os 8 volumes em PDF, é só baixar. Vale a pena. Mas quem é o Pastorino, para a gente dar tanto crédito para ele? O Pastorino, ele nasceu em 1910, desencarnou em 1980. Foi diplomado em Filosofia e Teologia pelo Colégio Internacional SAM Zacarias, em Roma, para a Ordem Menor da Tonsura, ordenando-se em 1934, com 24 anos, portanto. Em 1937, ele abandona a batina, a vida sacerdotal. E por quê? Algumas pessoas dizem que nessa época, Gandhi vai fazer uma visita ao Papa Pio XI, e Pio XI se recusa a receber Gandhi por causa da sua indumentária, por causa dos seus trajes típicos indianos. E aí, veja só que a gente encontra nas fontes alternativas. A história não confirma esse fato, portanto eu não estou afirmando aqui que isso é verdadeiro, mas é o que a gente encontra nas pesquisas. Segundo os biógrafos de Pastorino, então, ele teria raciocinado assim: se Gandhi, que se vestia como Jesus, com toda a simplicidade, e a igreja havia recusado a recebê-lo, ele, Pastorino, também não se submeteria ao rigor formalista da igreja. Por isso ele preferia sair da igreja. E assim fez. Mas ele era uma pessoa muito bem preparada, foi professor de grego e latim na Universidade de Brasília, foi professor catedrático de latim no Colégio Militar do Rio de Janeiro e docente no Colégio Pedro II, também no Rio de Janeiro. Fez profundas pesquisas na Biblioteca do Vaticano. Toda a história do catolicismo a gente encontra na Biblioteca do Vaticano, e foi lá que ele fez as suas pesquisas para escrever essa obra fantástica. Pelo lado histórico e sociocultural do judaísmo no primeiro século, nós vamos nos valer do Flávio Joséfos, que é um historiador romano. Na verdade ele é judeu com cidadania romana, que é a fonte mais confiável por todos os historiadores, por todos os pesquisadores, se valem do Flávio Joséfos. Ele publicou esse livro, História dos Hebreus, publicou também uma outra obra chamada Guerras Judaicas, e também uma autobiografia.
Flávio Josefo era um judeu fariseu, foi um dos principais combatentes na resistência contra os romanos, mas naquela grande invasão da Palestina, quando houve a destruição do templo, ele estava comandando uma frente de batalha e foi subjugado pelos romanos. E ele se rendeu, foi levado para Roma, lá ele recebeu um título de cidadania romano, caiu nas graças do imperador e aí passou a ser um grande historiador. Adotou o nome romano de Flávio Josefos, mais tranquilo. Então ele conhece muito de judaísmo. Nesse livro aqui, por exemplo, ele conta desde Abraão até a queda de Jerusalém, que ele foi testemunha ocular. Muito gostoso de ler esse livro, são só 1.600 páginas, assim, numa sentada a gente lê um pouco, né? Mas é muito gostoso mesmo, porque para quem nunca leu a Bíblia, quando pega esse livro, vai fazer uma leitura bíblica diferente. Ao invés de todo aquele rigorismo bíblico, ele conta a mesma história de uma forma diferente. Inclusive a gente pode checar, porque ele vai fazendo um paralelo com a Bíblia. É muito gostoso de ler. Mas então vamos lá. Vou pegar começando aqui com um trecho do Flávio Josefos no livro História dos Judeus. Ele diz assim, Anano, um dos que nós falamos agora, era homem ousado e empreendedor da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos no julgamento. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, que era um governador romano, um procurador romano, e Albino, outro procurador romano que ainda não havia chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância das nossas leis. Olha que interessante. Esse trecho aqui combina, de certa forma, com o que Emmanuel diz no livro Paulo e Estevão. Quando Pedro chega a Roma, ele fala da situação em que Tiago havia sido preso e morto de fato. Tiago, o velhinho que tocava a casa do caminho. E aí o fato histórico aqui fecha então. Veja que ele não está contando religião, não é espírita, não é nada disso. Ele é um historiador, dizendo que Tiago existiu, que Tiago foi morto por esse governador que existiu. E aqui ele fala de Jesus, que Tiago era discípulo de Jesus e era chamado de irmão de Jesus. Então, bem interessante saber aqui que Jesus não foi um agitador qualquer, como alguns querem fazer parecer. Ele era realmente essa pessoa que Emmanuel fala no livro Paulo e Estevão. Nós vamos pegar ainda só mais um trecho mais à frente, onde ele é mais explícito ainda. Quando ele fala tipicamente de Jesus, ele diz assim, nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem. Olha só a observação que ele fala, né? Será que Jesus era só um homem? Tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Ele era o Cristo, Josefo falando. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Olha que interessante. Ele escreve isso aqui, ali por volta dos anos 70, 80 talvez, porque ele desencarnou pouco depois se não me engano, no ano 103. Então ele escreve já na idade bem madura. Mas ele já conseguia perceber o movimento inicial da história do cristianismo, né? Já se chamavam de cristãos, nós lembramos que esse nome foi sugerido por Lucas a Paulo e depois foi adotado. Então, um registro histórico falando que Jesus existiu, falando do cristianismo primitivo, por isso tem muito valor para a gente como fonte de consulta. Mas vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Vamos pegar agora o texto de Mateus, que é onde a gente se baseia muito. Vou pegar aqui no capítulo 2 de Mateus, onde ele fala do nascimento de Jesus. Vocês já leram isso aqui inúmeras vezes, eu vou pedir licença para a gente ler novamente. Tudo bem? Então Mateus fala assim,
tendo Jesus nascido em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, vieram do Oriente alguns magos a Jerusalém. Olha, nesse trecho aqui nós tiramos 3 informações importantes, porque ele fala onde que foi o nascimento, ele fala quando, no tempo de rei Herodes, e ele fala quem viu, ou quem citou, né? Vieram do Oriente alguns magos a Jerusalém para ver a criança recém-nascida. Continuando, perguntando então esses magos, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos seu astro no Oriente e viemos adorá-lo. Olha que interessante aqui, ó, um sinal. A vinda de Jesus foi precedida de alguns sinais celestes, alguns sinais astrológicos, que quem era treinado para tal sabia interpretar. Aqui uma outra informação curiosa. O rei Herodes, com quem eles estavam conversando, né? Ouvindo isto, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Por que o rei Herodes perturbou-se? Porque se havia nascido um rei dos judeus, ele seria destronado. É lógico que ele fica preocupado. Eu que sou o rei, como é que nasceu um rei? Eu não tive filho nenhum. Então, Herodes, convocando todos os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, que era quem compunha o sinédrio, eles tinham uma parte que era composta pelos sacerdotes, outros era composta pelos escribas e outra pelos anciãos do povo. Esses 3/3 compunham o sinédrio de 70 membros. Então o sinédrio, então ele chamou o sinédrio, consultou, perguntava-lhes ele onde havia de nascer o Cristo, porque essas pessoas eram as maiores autoridades no conhecimento da Torá, das profecias. Então ele queria saber onde é que seria, que estava previsto nascer esse Messias. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia. Mas como é que eles sabiam que era em Belém da Judéia? Porque assim está escrito pelo profeta. Então um dos profetas do povo antigo tinha dito, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o menor entre os lugares principais de Judá, porque de ti sairá um condutor que há de pastorear meu povo de Israel. Assim o profeta falou. Um médium lá no passado fez essa profecia. Porque Belém é uma cidadezinha pequena. Então você não vai ser pequena, vai ser grande, porque vai nascer um grande homem aí na cidade. Então, interpretando as escrituras, essas autoridades religiosas responderam para Herodes que era em Belém que tinha que nascer. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles indagou com precisão o tempo em que o astro havia aparecido. Veja só, Herodes, os magos estavam se baseando na astrologia. Então Herodes chamou ele lá em parte, escuta, quando foi que vocês viram esses astros? Quando foi que nasceu? Ele queria saber. Enviando os magos então a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Ele estava armando. Olha, então é o seguinte, é em Belém que está previsto, então vocês vão lá em Belém e acham o menino. Quando vocês acharem esse rei, vocês me avisam, que eu vou lá e vou prestar as minhas homenagens, vou adorar também esse rei dos judeus. Tentando enganar os magos, mas eles não são bobos, né? Os magos, depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que o astro que viram no Oriente os guiou, até que vindo parou sobre onde estava o menino. Aqui tem uma informação importantíssima, que nós vamos falar daqui a pouco. Veja só, eles seguiram um astro e chegaram a Jerusalém. O astro havia sumido. Agora, eles veem o astro novamente, reaparece para eles. Que astro é esse? Vamos falar daqui a pouco. Ao avistarem o astro, ficaram grandemente alegres, porque estava se confirmando, era verdade o que eles tinham interpretado nos céus. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus cofres, fizeram-lhe ofertas de ouro, incenso e mirra. Aqui nós vamos usar daqui a pouco, de onde é que vieram esses presentes, para a gente saber um pouco mais. E recebendo eles, os magos, a resposta no sono, que não voltassem a Herodes, seguiram por outro caminho para a sua terra. Olha que informação bacana. Recebendo a resposta. O que implica dizer se eles receberam uma resposta? Que fizeram uma pergunta. Ninguém recebe resposta sem perguntar, não é mesmo? Então significa que eles perguntaram. O que eles fizeram? Eles fizeram uma sessão mediúnica. Consultaram os espíritos sobre a conveniência de avisarem Herodes de voltarem por Jerusalém. E os guias espirituais da humanidade respondem a eles, não passem por Jerusalém, voltem por outro caminho.
Alertam, veja só, esse sono aqui é aquele transe mediúnico certamente, mas eles consultaram e receberam a resposta, o que é muito importante. Depois de haverem partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, o pai de Jesus, dizendo: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica aí até que eu te chame, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Aqui é outro fenômeno mediúnico, né? José está dormindo, cai naquele transe aqui, quando você está entre o sono e o acordado, naquele êxtase ali, o Espírito aparece, né? O evangelista fala anjo, aquele Espírito luminoso aparece e dá o alerta. E ele acredita, acorda então, José levantou-se, tomou de noite o menino, nem esperou amanhecer, pegou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes. Outro fato histórico, Herodes morreu. É um rei real, Herodes o Grande, pai de Herodes Antipas, que foi aquele que junto com Pilatos lá julgou Jesus. Na época de Jesus, né? Foi Herodes Antipas que governava, mas esse aqui é Herodes o Grande, pai dele. Então, uma personagem histórica que tem a ver com o nascimento de Jesus. Mas vamos ver algumas coisas importantes aqui. Se nós voltarmos no tempo, nós temos ali um calendário romano. O calendário romano, ele contava desde a época da fundação de Roma. Então nós vamos encontrar um marco nesse calendário gregoriano que nós usamos hoje, embora tenha tido outros nomes antes, né? Mas hoje nós chamamos de calendário gregoriano, que é adotado no mundo inteiro, mesmo nas relações comerciais. Tem um calendário chinês, que é um calendário próprio, mas eles usam na tradição deles lá. Para fins comerciais, negociação mundial, nós usamos o calendário gregoriano. E o calendário gregoriano, ele é dividido em antes de Cristo, depois de Cristo. E quando a gente fala em antes de Cristo e depois de Cristo, naturalmente surge um zero, que é quando acaba o período antes de Cristo e começa o período depois de Cristo. Tudo bem? Esse período depois de Cristo é chamado também de Anno Domini, ou Ano do Senhor. Por isso que está ali, então é o marco inicial. Pois bem, para Mateus, Jesus então nasceu em Belém, ficou ali até fugir para o Egito. Tem alguns pormenores interessantes que a gente precisa considerar. É que ele nasceu no tempo do rei Herodes. Há uma informação curiosa, é que Herodes, ele faleceu no ano 4 antes de Cristo. O espírito Amélia Rodrigues, em todas as suas obras, diz que Herodes morreu no ano 4 depois de Cristo. Então dá uma divergência histórica de 8 anos aí, 7 para 8 anos. Como só a Amélia Rodrigues fala isso, eu imagino que ela tenha razão, mas nós aqui, como estamos fazendo um estudo histórico, nós estamos sendo fiel e ficando com o que os estudiosos bíblicos, os maiores exegetas bíblicos aí falam. Estamos citando aqui então, que Herodes teria morrido no ano 4 antes de Cristo. Logo, se ele morreu no ano 4 antes de Cristo, Jesus teria nascido no mínimo no ano 5 antes de Cristo. Percebe minha confusão? Então Jesus não nasceu no ano 0. E nós vamos explicar depois por que tem essa confusão. No mínimo no ano 5, mas nós veremos que nem no ano 5 não é. Ok? Só para a gente se situar. Pois bem, que é o ano 749 de Roma, nós estamos fazendo um paralelo ali, porque a Palestina ela era dominada pelo Império Romano. É interessante quando Mateus fala que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, porque é uma concessão que ele faz naturalmente, já que ele tem uma preocupação muito grande de registrar aqueles fatos que confirmam as profecias, para garantir que Jesus de fato era o Messias. O Evangelho de Mateus tem muito essa característica, mas aqui então ele faz essa concessão e fala que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, e fala que ele fugiu. Mas tem uma outra informação muito importante sobre esses registros, que são os reis magos, né? Quem eram os reis magos? Vamos ver. Os historiadores gregos Heródoto e Xenofontes dizem que os magos constituíam uma casta sacerdotal muito conceituada entre os medos e os persas. Então nós vamos ver aqui, eu vou mexer com o cursor, ó. Nós temos aqui a Pérsia, a Média. Então os persas e os medos estão nessa região. De fato, os sacerdotes persas, os magos persas, eles eram muito desenvolvidos cientificamente. Eram responsáveis
pelos cálculos astrológicos, astronômicos, pela medicina, pela matemática. Conheciam muito de fato, eram muito instruídos. E eles cultuavam lá o zoroastrismo. Eram discípulos de Zoroastro, uma religião muito antes de Jesus. Alguns acreditam que eles tenham vindo da Caldeia, porque a Caldeia, mais aqui embaixo um pouquinho, no pé da Mesopotâmia, eles eram excelentes astrólogos, tanto que alguns historiadores dizem que os caldeus tinham cálculos de 430 mil anos, cálculos astronômicos. Sabe o que é isso? Você observando fenômenos astronômicos, calculando e prevendo eclipses, cometas e etc. Grandes conhecedores de astronomia, que na época era chamado de astrologia. Misturava-se o estudo dos astros na sua feição geográfica com a feição interpretação de significados astrológicos. Bem interessante. Mas também tem uma dúvida interessante. Como eles trazem incenso, ouro e mirra, é possível que esses magos tenham vindo da Arábia. Porque nas citações do Antigo Testamento, Isaías e outros escritores, quando eles falam de incenso de Sabá, ouro de Sabá, incenso da Arábia, a mirra também da Arábia. Então a Arábia era a fonte desses produtos. Vocês percebem como são detalhes pequenininhos que são interessantes? Será que os magos existiram? De onde eles vieram então? Então nós ficamos aqui na dúvida. De qualquer forma, não existia magos entre os judeus, mas era uma casta sacerdotal muito respeitada. Quando se fala em reis magos, aí nós podemos fazer especulações. Já li em algumas fontes não oficiais ou não autorizadas, mas vale como curiosidade, que na nobreza persa, geralmente os príncipes, o irmão do soberano, o filho do rei, que não era o herdeiro do trono, muitos deles eram destinados à vida religiosa. Eles se tornavam então esses príncipes, esses magos. Daí talvez eles chamarem de reis magos. De qualquer forma, era alguém que veio de fora. E a gente chega à conclusão que eles talvez tenham vindo então da Pérsia, da Caldeia ou mesmo da Arábia. Muito bem. E o nome deles? Por quê? Vocês lembram dos nomes dos magos? Quem que me ajuda? Baltazar, Gaspar e Belchior. Então, é Melchior na verdade. Quem deu esses nomes foi um historiador inglês, um escritor inglês, nascido em 673, portanto no século VII, desencarnado em 735, de nome Beda, ou Beda. Foi ele que deu esses nomes. Ninguém sabe o nome deles, não foi falado no texto de Mateus, não fala. Quantos eram também? A igreja latina fala de 3 por causa dos presentes. Um trouxe incenso, outro trouxe ouro, outro trouxe mirra. Mas a igreja armênia, ela fala de 12. Mas quem sabe? Vocês percebem que são suposições e percebem como há divergência nesses detalhezinhos? De qualquer forma, é interessante. Agora, a época da chegada deles é que é muito interessante. E aqui eu vou pedir licença para vocês para falar um pouquinho de astronomia, embora eu não seja astrônomo e não entenda muito disso. Mas eu rachei a cuca para tentar entender, porque eu acho que é uma notícia interessante, até porque quando a gente ouve alguma coisa na televisão, a gente consegue entender um pouco melhor. Tudo bem? Então nós mostramos nessa imagem o Sol, nosso sistema solar, com os planetas orbitando ao redor do Sol. Todo mundo aqui sabe que a Terra gasta 1 ano para dar uma volta ao redor do Sol. 1 ano. Na verdade são 365 dias e 6 horas. Com diferença de alguns minutinhos aí que é corrigido depois de muito tempo. E a Terra dá um giro ao redor do próprio eixo em 24 horas, que é o nosso dia. Ok? Os planetas, cada um de acordo com a sua órbita, tem 1 ano mais demorado do que o outro. É lógico que quando a gente olha essas órbitas e calcula a velocidade, há momentos em que esses planetas estão alinhados. 2, 3. Esse alinhamento de planetas, a partir da Terra, quando a gente olha, nós chamamos de conjunção.
Vocês já ouviram falar, olha, você está com ascendente no astro tal, conjunção do planeta tal, já ouviram falar isso? Pois é o alinhamento então de dois planetas. Pois bem, Johannes Kepler, o grande astrônomo, ele em 1603, registra em dezembro de 1603, uma conjunção de Júpiter e Saturno. Eu fiz uma montagem, então se tiver um erro astronômico, tiver algum astrônomo ou geógrafo aqui, por favor, é didático, tá? Não tem exatidão. Mas eu coloquei aqui um astro bem grande próximo de Júpiter, porque eu não achei a foto dessa conjunção. É lógico que foi 1603, nem fotografia tinha, né? Mas só para ter uma ideia do que seria. Então nós temos aqui Júpiter e Saturno se aproximando. Dezembro de 1603, Kepler fez essa observação. Na primavera de 1604, portanto no ano seguinte, além de Júpiter e Saturno, Marte, que aqui atrás estava mais longe, ó, vejam os senhores que Marte está aqui embaixo, está em inglês, né, Mars. Em seguida, né, na primavera de 1604, ele se aproxima. Então nós temos ali, ó, Marte, Saturno e Júpiter. Mais para frente, no outono ainda de 1604, Kepler fala que uma terceira estrela muito brilhante se coloca junto com esses três planetas. Então eu fiquei imaginando, né, essa estrela que ele não fala o nome, é essa aqui, ó. Então vocês percebem como o astro mudou de cara? Não parece que uma luz muito forte, uma estrela diferente? Quando nós olhamos para o céu e nós vemos um ponto luminoso, nós, seres humanos comuns, nós não sabemos se é um planeta ou se é uma estrela, nós vemos uma luz. Sabemos que a estrela tem um brilho diferente do Sol, dos planetas, mas a pessoa comum não sabe. Então você olha para o céu e vê um ponto brilhante, você pensa que é estrela, aliás chama de estrela mesmo. Agora você imagina essas estrelas próximas uma da outra, formando então essa conjunção. Pois bem, aí é que está o interessante dessa notícia. Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Olha como eles ficam distantes numa condição normal. Essa aqui é uma conjunção de Vênus e Júpiter, ocorrida agora no dia 30 de junho de 2015, um ano e meio atrás. Olha como está bem juntinho uma da outra. Essa aqui é uma foto real, tirada da Terra, né? E vocês veem nesses desenhos, esses risquinhos, as constelações de estrelas, onde é que elas ficam situadas. Pois bem, vamos ver. O próprio Kepler, ele fez os cálculos astronômicos para voltar ao tempo de Jesus, porque quando ele percebeu essa conjunção, ele ficou se perguntando, será que os astros que os magos viram não era uma conjunção de planetas? Ele fez o cálculo e viu o seguinte, ó, no ano de 747, romano, 7 a.C., houve uma conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes, no quadrante de Peixes. 3 vezes no ano, em maio, em agosto e em dezembro. Veja que lá em 1603, 1604 também aconteceu, né? Aconteceu em dezembro, depois na primavera, depois no outono. Aqui aconteceu então em maio, agosto e dezembro de 7 a.C., pelos cálculos de Kepler. Cálculo matemático. Daí, o que acontece então? No ano de 748 de Roma, ou 6 a.C., portanto, na primavera do ano seguinte, houve a conjunção de Júpiter, Saturno e Marte em Peixes. Gente, o que isso significa? Ó, voltando, lá em 747, ou 7 a.C., foi a primeira visão que os magos tiveram quando estavam ainda lá no Oriente. Eles viram aquilo lá, havia as previsões de que Cristo voltaria, até porque há registro no livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, que ele fala que Jesus promete vir à Terra. Então, vários profetas da antiguidade falavam da vinda de um Messias, de um príncipe celestial, para poder restaurar alguma coisa aqui na Terra. Então havia essa previsão. E esses estudiosos místicos da Pérsia, da Caldeia ou da Arábia, ou seja lá de onde eles tenham vindo, eles sabiam disso. Eles sabiam disso, e quando eles começam a ver aqueles sinais no céu, então, o que eles falam? Nasceu o homem, nasceu o príncipe. Preparam as caravanas então, e aí eles vou mostrar aqui o mapa, né? Eles saem, me acompanhe por favor, o cursor aqui, ó. Eles saem dessa região aqui, ó, por deserto,
andando pelo deserto, seguindo caravana, que a gente sabe como é que eles andavam aqui. Quantos meses será que eles demoraram para chegar até aqui onde Jesus teria nascido? Com medo de salteadores, esperando as condições favoráveis. Então percebem? Eles se preparam e começam a caminhada, quase um ano viajando, para poderem chegar. Então vamos avançar mais novamente lá, onde a gente estava, né? Quando acontece aqui então, eles ficam sabendo, e aí eles encetam a viagem, e chegam em Jerusalém no ano seguinte, 748. Olha, meus amigos, acontece que na primavera de 748, ou de 6 a.C., houve aquela conjunção de Júpiter, Saturno, Mercúrio e Marte em Vênus. 4 planetas na mesma conjunção. Imagina o brilho que deu. E vocês lembram que Mateus fala que eles viram o astro de novo e ficaram alegres? É essa 4ª conjunção. Esse momento quando no ano seguinte o astro reaparece e eles encontram Jesus. Pode ser, não estou dizendo que é, na verdade. O Kepler, Johannes Kepler, sugere que seja. Mas é interessante que a gente comece a perceber a coincidência astronômica. Eles, profundos conhecedores, interpretam e veem. Então, não é um cometa aquilo, porque o cometa não voltaria. Mas é uma questão matemática, a interpretação dos astros aí. Eu queria voltar aqui um pouquinho, porque nós estamos falando aí da era de Aquário, né? E aí a gente fica pensando também, por que o Natal agora é comemorado no dia 25 de dezembro, nascimento de Jesus? O que tem a ver? Na verdade, isso aí foi um estudo que a igreja fez e estabeleceu que o Natal seria comemorado no dia 25 de dezembro, que é o dia em que eles comemoravam o dia do Sol Invictus, uma divindade persa chamada Mitra, e a igreja, querendo substituir aquele culto pagão por um culto cristão, estabelece que Jesus nasceu naquele dia. Então ela ofusca, faz com que os povos chamados pagãos, que não eram cristãos, né, que é o nascimento de Jesus, ele ganhe mais destaque. Demorou muito tempo para ser aceito, mas acabou sendo incorporado e chega para nós até hoje como isso. Não deixa de ser curioso, porque se nós imaginarmos, né, Mitra, o Deus Sol, quem é Jesus senão o Sol que ilumina as nossas vidas, que dá todo esse brilho para a Terra, não é verdade? Então faz sentido. Aí nós estamos ouvindo falar aí da era de Aquário, não é mesmo? A era de Aquário, ela se iniciará quando o Sol, no dia do equinócio de outono para o hemisfério sul, ou no equinócio da primavera para o hemisfério norte, nascer na frente da constelação de Aquário. Vamos voltar aqui um pouquinho. O equinócio, vocês sabem que a Terra, ela gira e ela balança, né? Ela faz assim, ó, em relação ao eixo dela. Quando ela está retinha, paralelo com o Sol, como nós estamos vendo aqui, ó, metade da Terra certinho, está iluminado pelo Sol, outra metade está em sombra. Esse dia é o chamado do equinócio. Mas daí tem um solstício também, que é quando acontece lá o 25 de dezembro, né? Então o solstício é quando a Terra inclina na sua maior amplitude, é o solstício de inverno ou o solstício de verão, dependendo. Então 2 vezes por ano ela dá o solstício e dá o equinócio também. E isso aí determina então a era de Aquário e tal. E é curioso saber que na época de Abraão até Jesus, nós estamos vivendo sob a era chamada de Capricórnio, aliás, de Áries, que é um cordeiro, a era do cordeiro, lembra? Que o símbolo do cristianismo, né, depois passa a ser um peixe, mas Abraão sempre fala do cordeiro, oferta do cordeiro e coisa e tal. Tem todo um simbolismo aqui. Depois, quando Jesus nasce até nós estamos então na era do peixes. Talvez por isso os cristãos usassem os peixes o peixe como símbolo. Eu estou falando aqui de uma coisa muito mística, tá, gente? O pastorino, ele procura estudar esse lado simbólico dos ensinamentos de Jesus, por isso ele também traz essa questão astrológica aqui da era de peixes. E nós estamos entrando agora na era de Aquários, que vai acontecer por volta do ano 2150. Se nós olharmos a escala zodiacal ali, ó, nós vemos que a Terra, ela gira nesse sentido aqui, e as eras elas vão no sentido contrário, ó. Então nós vamos entrar na era de Aquário. Estamos entrando agora, quem lê muito já ouve sempre falar era de Aquário, uma era nova, muitos novos acontecimentos e tal. Tem uma diferença que, embora cada período seja de mais ou menos 2000 anos, há uma diferença entre as eras zodiacais com a astronômica, porque as constelações elas são maiores do que os 30 graus.
Percebem que cada signo tem 30 graus aí de amplitude? Mas a constelação não, muitas delas passam de um quadrante para outro. Ok? Só curiosidade, para saber, né, por que a gente está passando por esse momento agora. É que essa vinda de Jesus, ela era prevista desde quando a terra foi constituída. O Emmanuel fala que em 2 momentos Jesus se reuniu. Ele fala, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros que a governa. Entre esses espíritos puros está Jesus. E elas se reuniram nas imediações da terra, quando a terra estava sendo constituída, e depois quando foi para Jesus nascer, para ele vir. Vários fatos aí corroborando. Aí a gente fica, vocês podem talvez estar perguntando, por que esse cara veio falar tanto dessas coisas de história, existiu, não existiu, ano tal ou ano X? Qual a importância disso? É só curiosidade. Mas o importante para nós é que não tem necessidade da gente de repente falar assim, mas a Bíblia está errado, porque as datas não batem. Ora, um dos livros mais adulterados que existe é a Bíblia. Por isso a gente não se fia em determinadas datas específicas. Nós vamos encontrando esses pontos coincidentes, mas nós nos focamos na essência, na moral. E não existe nada melhor do que a moral ensinada por Jesus. Os seus ensinamentos são tão transcendentes, são tão diferentes, que ele consegue fazer com que o mundo seja dividido em antes e depois dele. Usando da linguagem parabólica, usando de parábolas, ele deixa ensinamentos que transcendem ao tempo. Ele consegue passar ensinamentos que não são distorcidos pela mudança cultural, pela mudança linguística, porque ele reveste seus ensinamentos de uma forma simbólica para garantir que ele se perpetue. E ele fala com uma maestria tão grande que nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum orador conseguiu ser mais profundo do que Jesus em toda a sua maneira de ser e tudo que ele ensinou. Nós vamos pegar, por exemplo, só para a gente pensar, ele foi e permanece sendo o mais qualificado psicoterapeuta da humanidade. Ninguém cura melhor do que Jesus. Ele antecipou em muito as doutrinas psicológicas que estão surgindo agora, no século XX para cá. Jesus já traz todo o conteúdo psicológico nos seus ensinamentos, capaz de nos libertar das nossas próprias mazelas espirituais. Todos os seres humanos têm na sua caminhada evolutiva conflitos semelhantes àquele do filho pródigo, por exemplo. Quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, ele trabalha com as imperfeições do ser humano, como um psicoterapeuta excelente que é, né? Aquele filho que foge do lar, atraído pela ilusão do prazer, e depois tombando na realidade angustiante, volta para casa, para a segurança paterna, arrependido e amadurecido, né? Como é que nós podemos expressar em profundidade excepcional, como Jesus fez na lição do bom samaritano? Olha a sabedoria, a delicadeza, propondo o amor ao inimigo como forma de caridade compassiva. Ninguém consegue fazer isso como Jesus. Ninguém. Vai falar agora para esses modernos fariseus aí que estão se acabando nas guerras lá no Oriente. Vai falar como Jesus falava. Não tem como, né? A reflexão em torno das virgens loucas, insensatas, imprudentes, que se preservaram, teoriza de forma muito segura o significado da fidelidade ao dever, de uma maneira muito especial. O pastor que vai em busca da ovelha extraviada, assim como a mulher que procura a dracma perdida, são lições especiais, inesquecíveis, né? Que valoriza a dedicação pessoal na busca daquilo que é importante. Só Jesus com a sua sabedoria para passar isso para nós. As extraordinárias imagens simbólicas do que ele se utilizou para ser compreendido e dizer da sua grandeza sem se autoelogiar. Dá para a gente lembrar, quando ele falava assim, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a videira, aquele que beber da água que eu lhe der, etc, etc. Nas admoestações que ele fazia, são célebres os ais que ele falava, mostrando a necessidade da gente se autoeducar. Ai de vós, os ricos, etc, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai do homem pelo qual vem o escândalo, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, porque sois semelhantes aos túmulos. Então ele se condói com a nossa imperfeição, com a nossa cabeça dura, já prevendo os anos de sofrimento que nós teremos para despertar, para aprender.
Só Jesus, meus amigos, com aquela visão de futuro, com aquele conhecimento profundo do ser humano, era capaz de fazer essa análise e deixar registrado para nós esses ensinamentos de uma forma tão suave, tão sutil. Também, não menos enriquecedores, são os postulados de amor e de promessa de plenitude em favor daqueles que lhe forem fiéis. Lembra quando ele fala assim, o que fizerdes a um destes em meu nome, eu vos apresentarei a meu Pai. Eu vos mando como ovelhas mansas, eu os aliviarei. As canções de exaltação penetram ainda hoje a acústica de todas as almas que lhe ouvem os enunciados incomparáveis. Ele começa a contar aquelas histórias. Um homem tinha 2 devedores, e de convidar os estropiados, os excluídos, os deserdados. O reino dos céus é semelhante a um homem que... A técnica de contar histórias para passar os seus ensinamentos. Eu estarei convosco para sempre, dizia ele. As suaves parábolas de Jesus são então o coroamento melódico dessa sinfonia das bem-aventuranças que a humanidade jamais esquecerá. Todos os seres humanos estão incluídos no Sermão do Monte, quando o amor se transforma na fonte inexaurível da trajetória evolutiva dos espíritos. O Sermão do Monte, de fato, engloba todos nós, né? O reino dos céus está dentro de vós. Então, meus amigos, o que nós estamos esperando? Para que a gente fica se apegando nessas picuinhas de quando ele nasceu, de quando ele morreu, se tinha 33 anos, se foi no ano 33, se foi no ano 27? Isso não vem ao caso. O importante é a essência do que ele deixou e que nós ainda não conseguimos vivenciar. Nós ainda estamos rezando da boca para fora. E olha como eu disse, nós ainda estamos rezando, nós não precisamos de rezar, nós precisamos viver os ensinamentos de tal forma que a nossa vida seja uma oração constante, seja uma atitude de reverência, de respeito, de prática daquilo que Jesus nos deixou. Não há outra forma de tornar a terra num mundo melhor, a não ser nós, cada um de nós, no seu mais simples expressão, até o mais graduado servidor público, governante da terra, internalizar os ensinamentos de Jesus e amar o próximo de fato como a si mesmo. Assim nós construiremos de fato um reino de paz. Fora isso, nós estaremos orando da boca para fora, cumprindo a obrigação religiosa sem nos transformar. Nós precisamos nos debruçar e, mais do que conhecer o Jesus homem, conhecer o Jesus, esse psicoterapeuta, esse grande legislador que deixa para nós esses ensinamentos profundos, capazes de transformar a nossa vida, a humanidade inteira, para melhor. Nós tenhamos então coragem de estudar o Evangelho, não lendo, mas pensando, refletindo, internalizando e modificando, um dia após outro, devagarzinho, melhorando a cada dia, porque já se passaram 2000 anos, 2000 anos, está na hora da gente começar, para não perder tanto tempo mais. Agora é que nós temos essas informações, que a vida continua, que ninguém morre, que todos os mundos são habitados, ou que há muitos mundos habitados, não há mais por que temer um inferno, ou que desejar um céu de beatitude, não há mais por que ficar orando, pedindo privilégios para Deus, para resolver nossos problemas particulares. É hora de nós aprendermos o Evangelho e nos libertarmos, vivermos felizes, saudáveis psicologicamente, porque em harmonia com as leis naturais, conforme Ele nos ensinou. Que esse Mestre incomparável nos abençoe, nos inspire e nos dê coragem, porque é preciso muita coragem para fazer isso, é preciso muita força de vontade para vencer o apelo da vida torta que a gente tem levado até agora. Quando eu falo em vida torta, eu estou me referindo ao comer, ao beber, ao desfrutar, acumular, deixar para os nossos descendentes, que é isso que a gente faz. Muitos de nós mais preocupados em deixar uma boa herança, uma boa base material para os nossos filhos, e nem sempre preocupado em fazer com que ele desperte como espírito imortal que é. Quando eu falo aqui, eu quero dizer para vocês que estou falando muito mais para mim do que para qualquer um aqui, porque não tem moral para pregar, nem gosto dessa palavra. Estou falando em voz alta, pensando em voz alta o que eu preciso mesmo fazer, eu, na minha vida particular. E agradeço a atenção dos senhores por emprestar os ouvidos para essa reflexão minha mesmo. Muito obrigado.